Bem, estamos no Bom Samaritano, que é a história de um mestre da lei, que pergunta para Jesus como hei de fazer para herdar a vida eterna. Então a questão é a herança da vida eterna, que eu acho que não precisa ser somente a vida eterna no sentido literal de você morar na eternidade com Deus depois da sua morte, mas você viver a vida eterna aqui na Terra. Não que você vai ter a vida eterna aqui na Terra, mas se você viver o reino de Deus aqui na Terra, você está mostrando a vida eterna de Deus. Também pode ser nesse sentido. E quando ele pergunta como hei de fazer para viver a vida eterna, existiu duas ramificações. Porque Jesus pergunta para ele, o que você acha? Aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então a vida eterna está ligada a amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Shema Israel, e está ligada a amar ao próximo como a você mesmo. Aí ele fala, tá bom, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história. Tinha um homem quase morto à beira do caminho, o sacerdote judeu viu, virou para o lado e foi embora, o levita viu o homem, virou do lado e foi embora, e o samaritano, que era odiado dos judeus, olhou e falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí Jesus fala, esse é o próximo. Esse é quem olha o próximo. Então, são essas duas situações. Vida eterna, amar a Deus e amar o próximo, certo? A religião dos fariseus, eles criavam um muro ao redor da lei. Eles mesmos tinham essa expressão, para nada se infiltrar na lei e para nada interpretar a lei de forma diferente da que eles interpretavam. Eles criavam esse muro. Eram contenções para supostas ações externas na lei. E quando a graça veio em Jesus, eles tinham que abrir essa contenção para a graça, o amor e a fé e a salvação entrar na lei deles. E eles não fizeram isso. Então, hoje o sistema religioso ele criou essa contenção como quem enxerga o benefício próprio de não mudar o sistema religioso e de não ter uma renovação de entendimento por ter benefícios próprios, essa contenção. Então o amor, a graça e a fé não entram nessa religião, não entra nessa instituição. Esse é o grande problema. Religião não é Deus e religião não é fé. Então nós temos assim, o sacerdote e o levita que passou de largo, que não deu olhos e ajuda ao necessitado quase morto, eles tinham em mãos a palavra, a lei, que era a essência de Deus. E toda a palavra e a lei, que era a essência de Deus, apontava para Cristo. Mas eles não enxergaram assim, porque eles interpretaram a palavra e a essência de Deus para um Deus deles, que eles criaram. E não um Deus verdadeiro, que aquela lei, que aquele sacrifício apontava para Cristo. Então, hoje também é assim. As pessoas, elas criam um Deus, que é um Deus que satisfaz o seu próprio caminho, o seu próprio ego, diante de uma palavra, diante da Bíblia mesmo. Só que essa situação que é criada, eles não conseguem enxergar o verdadeiro evangelho de Cristo. E eles fazem isso na própria Bíblia. Nós fazemos às vezes, né? Então o que é a religião? A religião cria um cubículo de proteção do eu tenho, eu sou, eu quero. Cria esse cubículo de proteção. A perpetuação da camada da liderança também. O sacerdote e o levita estavam no top, eles eram tops, eles eram showman, eles eram os intocáveis. Então a religião cria essa perpetuação da camada de liderança. Cria também métodos aplicados para sucesso. Então você sempre tem um ciclo de métodos, você faz para você receber, é aplicado sempre para sucesso. Sucesso do ciclo religioso e sucesso seu, do ego. O que nós temos que dizer é que nem tudo que dá certo é de Deus, nem tudo que cresce é de Deus, nem tudo que dá dinheiro é de Deus. Segurança para quem controla a religião. Os controladores querem se sentir sempre o poder nas mãos, ter o poder nas mãos.
porque o caso do sacerdote levita que passou de largo, como que eles iam ajudar um próximo necessitado se eles querem sempre estar acima de todos e ter o poder nas mãos? Não faz sentido. E a religião também determina controle de ganhos e gastos. Basta você ver que eles controlam os seus 10%. Então eles sabem quanto você ganha. E eles sabem quanto que você tem que dar sempre. Nunca abaixo. Sempre aquele valor e sempre acima. Essa é a religião. Objeto da fé que deveria ser Jesus, fé, amor, esses objetos eles se tornam indesejados, se tornam obsoletos na religião, se tornam até um estorvo para a religião. Porque esses objetos, fé, amor, evangelho, graça, salvação, eles não conseguem entrar nesse cubículo religioso. Porque esses elementos tornam as pessoas livres. E a religião não torna as pessoas livres. Por causa disso que esses elementos não entram. Jesus é inimigo da religião estabelecida. Então, de um lado, Jesus com seu evangelho, né, nessa parábola. Jesus com seu evangelho de inclusão, de compaixão, de amor, de andar com o pecador, de andar com o necessitado. Jesus andava com o necessitado até o fim, com várias chances, com chances de arrependimento 70 vezes 7. Esse era o evangelho genuíno. Não era o evangelho que expunha o sacerdote e o levita que passou de largo do necessitado, que é uma religião de sim e não, de separação entre santo e profano. Você não é daqui, você é de lá, então você não faz parte da nossa prole. Você corta. Na religião você sempre machuca, você corta, você tirano, você tira, você massacra, você põe no banco, você amarra, você mata, você odeia, você estabelece ambientes perfeitos. Esse era o sacerdote levita que passou de largo. Essa era a figura que Jesus queria trazer. E de líderes também que, como mestre da lei, que tem fórum privilegiado. Esses líderes maiorais da religião, eles têm fórum privilegiados. Têm fórum privilegiado, porque eles não precisam, não podem, não querem expressar a sua fraqueza. Então eles não são sinceros, eles não são verdadeiros. Tem até uma situação que uma amiga minha me contou, ela vai saber, se ela ouvir, de que na igreja que ela estava, tinham líderes, eu não vou falar a expressão, vou usar outra expressão. Esses líderes eram chamados maiorais, líderes maiorais para aconselhamento. Então você escolhia o seu maioral para aconselhamento. O que na verdade é uma grande hipocrisia. Porque quando você dá o título para uma pessoa assim, primeiro, quando você dá o título para uma pessoa assim, ela não pode ser sincera em relação às suas falhas. Porque se ela é a maioral para aconselhamento, então ela é mais santa do que você. E isso é uma grande mentira, uma grande hipocrisia. Maioral em aconselhamento. Nenhum psicólogo é maioral em aconselhamento. Porque ele não é tão hipócrita quanto um religioso maioral em aconselhamento. O religioso maioral em aconselhamento esconde mais podre do que você que está pedindo conselho para ele. Você está fazendo uma grande besteira em colocá-lo num patamar. A primeira coisa que você faz para se aconselhar com uma pessoa é você entender a fraqueza dela antes de pedir conselho para ela. E ela fala, se ela for sincera, ela fala. Se ela for realmente um líder cristão, ela não vai esconder o podre dela. Você vai contar alguma coisa para ela, ela vai falar para você, eu sou bem pior que isso. Você está preocupada com isso? Sou muito pior que isso. Então essa é a verdadeira liderança, é aquele que está abaixo, ele não faz a pirâmide de liderança, ele está abaixo das camadas, porque ele serve, porque ele se dá, porque ele é sincero. E não era assim com os levitas e sacerdotes, não era assim com os judeus, e não é assim com o religioso hoje.
pastor hoje, a maioria deles, eles não expressam a sua necessidade, a sua fraqueza. Eles nem podem, por causa disso que alguns até se suicidam, porque eles estão vivendo uma tristeza constante, uma decepção, uma frustração constante, mas eles não podem expressar isso para o rebanho. E pior, eles têm que expressar para o rebanho alguém forte, alguém com uma família perfeita, com um emprego perfeito, com tudo certinho, com tudo engomadinho, engravatadinho. Então essa pessoa ela está sofrendo, mas ela não pode expressar porque ela tem poder. E colocaram ela num local de poder. O sacerdote levita era assim, eles eram pintadinhos por fora, um sepulcro pintadinho por fora, tudo certinho, e por dentro era podre. O foco do mestre da lei, sacerdote levita, era o bom-estar próprio, ou da sua própria prole, ou da sua própria instituição, era o bem-estar próprio, sem olhar ao redor, sem olhar para o mundo ao redor, sem olhar para a necessidade do mundo ao redor, apenas deles, para eles e por eles. Era a burguesia da época, era uma facção burguesa religiosa, de maiorais, de ricos, de tops, né? Aí tem um rap que fala que a burguesia fede, mas eu não concordo muito com esse rap, porque hoje eu entendo, por exemplo, você vai num canal que chama Povos e Línguas, que é da Igreja Central de BH, e eles fazem missões. E aí tem missões em tudo quanto é canto do país e do mundo, em locais muito pobres. E eles entram com emprego, com geração de emprego, com plantio, com renda, com tudo. É um trabalho maravilhoso. Só que eu comecei a ver lá missões em países ricos também, na Europa, nos Estados Unidos. Aí eu entendi o seguinte, eu entendi que você ser missionário em país rico é tão difícil quanto você ser missionário em país pobre. Porque você ser missionário em país pobre, você ora pela pessoa e você dá aquilo que ela necessita, até mesmo dignidade para ela. E no país rico você está pregando para gente sã, para gente que se acha são, para gente que acha que não tem enfermidade na alma. Essas pessoas elas são autossuficientes. E você fala para ela que ela está podre, que ela precisa de Cristo para ela se arrepender do seu pecado de ser egoísta, ela vai falar, não, estou muito bem, tenho dinheiro, minha família tem dinheiro, então é tanto difícil quanto um missionário em país rico. Né? Mas só que nós não podemos esquecer da vida de Jesus. A vida de Jesus também incluía os ricos, só que ele andou a maior parte da sua vida com os mais necessitados, com os mais marginalizados, com aqueles que andavam à margem da sociedade. A maior parte da vida dele foi com esses. Foi com os deficientes que não entravam no templo, que não podiam entrar no templo, com as mulheres que só iam até um pedaço do templo, com os publicanos, com os samaritanos, que é a parábola que é do bom samaritano, que o judeu odiava. Ele andou mais na Galileia das Nações, que eram outros povos que o judeu odiava. Então sempre Jesus não ficou a maior parte da vida dele no templo com os judeus, apesar de também pregar no templo. Mas não foi o foco principal dele, foi os endemoniados, os necessitados, os pobres de espírito, os marginalizados, os deficientes, esse povo pobre. Então, quem é rico e se arrepende, ele precisa entender que ele precisa ser generoso, que ele precisa entender a vida de Jesus. Ele precisa entender como que Jesus andava. Porque quanto mais rico ele for e mais separado ele for na sua facção, e na sua facção burguesa religiosa, apenas no seu meio, ele cresce mais nas camadas religiosas e mais repulso ele tem, mais ódio ele tem da religião de Jesus, que é o verdadeiro evangelho. Então o evangelho, ele pede a nossa capa, ele pede que você ande uma milha a mais com o outro, ele pede que você perdoe 70 vezes 7, ele pede a outra face. Então como que um sistema religioso vai se dar bem se ele tem que cuidar do próximo? Destrói a hierarquia religiosa, destrói todo o sistema religioso. Quando você entra com amor, fé, esperança, graça, salvação nesse meio legalista,
que é o sistema religioso, se você conseguir se infiltrar nisso com esses elementos, esse pacote, esse cubículo religioso, ele explode, porque ele não consegue manter isso. É por causa disso que ele se fecha no seu poder, no seu exclusivismo, ele se fecha na sua hierarquia, ele se fecha na sua riqueza, ele se fecha para o mundo ao redor. Esses dias eu estava vendo uma foto no Facebook, eu evito assim ficar postando foto muito alegre, da família muito linda, da família muito perfeita. Não sei por que eu evito, poderia estar postando, né? Porque Deus me deu uma família muito abençoada. Mas eu vi a pessoa falando, a nossa família é linda, e a nossa família se referia à instituição. E aí tinha foto de 4 ou 5 casais, com a placa da instituição atrás, e casais lindos mesmo, de verdade, com roupas lindas, gravatado, terno e gravata, e eu me senti um pouco mal com isso, sabe? Porque na hora que entrar ali, a hora que eles começarem a enxergar a necessidade do mundo aí fora, e que eles precisam participar dessa necessidade, eles não vão se exaltar pela beleza deles. Eles não vão conseguir fazer mais isso. Porque quem está na foto do lado que não saiu na foto, está precisando da ajuda deles que são ricos. Eu acho meio esquisito você postar assim, sabe? Não estou querendo proibir ninguém nem falar mal, mas eu particularmente eu acho meio estranho. Não que eu não poste também, eu posto também muitas vezes. Não, muitas vezes não, eu posto poucas vezes. Pode olhar no meu perfil lá, tem poucas vezes eu e minha família, a gente rindo, a gente se abraçando. Tem, vocês vão achar. Mas não é constante. Porque antes de postar eu penso assim, puxa, eu tô aqui numa situação tão privilegiada, né? E tem gente que tá mal, então é um pouco vergonhoso, sabe? Um pouco vergonhoso. Talvez seja só meu isso. Talvez eu esteja errado também, tá? Mas como que a religião vai se dar bem se ela tem que amar o próximo? Aí eu coloquei essa frase que eu coloquei no post. O amor não se infiltra nas camadas osmóticas, egoístas da religião. Não dá, não dá, meu. Fechou. A religião fechou, fechou. Seu esquema fechou. Fechou o eu, fechou. Tá lá, o cara morrendo do lado, necessitado do lado. E a religião fala, não, se eu começar a me contaminar com isso, o meu sistema de poder, de dinheiro, de hierarquia vai ruir. Então deixa eu aqui com o meu poder, com minha centralidade na cerimônia, com a minha centralidade na hierarquia, deixa eu aqui, deixa eu fechado aqui, porque eu não posso me misturar ao redor. O amor ao necessitado não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui. Amém? Então tá. Vamos seguindo aí. Parábola do Bom Samaritano. Tem bastante coisa aí. Vamos fazer aí umas 7 a 10 partes aí. Até cansar. Amém? Pai do Senhor a todos.